Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos mais uma vez para levar a você uma palavra da parte do Senhor nosso Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 18, e o versículo de número 14. Quando o texto nos diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, e por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Queridos, aqui nós vemos o relato do anjo do Senhor a Abraão. Quando ele vem a Abraão e faz a promessa a Abraão de que Abraão daria na sua idade um fruto, ou seja, Sara, sua mulher, então engravidaria e teria um filho. E Abraão acha aquilo muito glorioso a mais do que sua mente podia imaginar, porque ele já era de idade e a sua mulher já havia, por certo, adormecido os desejos da mulher e os dias da mulher. Por isso, então, Abraão diz: o ventre da minha mulher está adormecido. E aí o anjo do Senhor olha para ele e diz: haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Porquanto o Senhor te dará um sinal. A esta mesma época eu estarei vindo a ti, e Sara, tua mulher, te dará um filho. Ela dará luz a um filho. Queridos, quando nós olhamos que, em primeiro lugar, aqueles que são de Deus e que dedicam a sua vida e obediência ao Senhor estão debaixo da promessa. E por estar debaixo da promessa serão alcançados pela bênção de Deus. E ao ser alcançado pela bênção de Deus, haverá sinais de milagre, de maravilha. Ainda que sejam impossíveis aos nossos olhos, para Deus tudo é possível. Deus hoje olha para você e diz: não temas, porque nada será impossível para mim, e eu agirei na tua vida e te darei vitória. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, e nós vamos ler no livro de Jeremias, no capítulo de número 32. Jeremias, capítulo de número 32, e nós vamos ler o versículo de número 17 e depois o versículo de número 27. O versículo 17 nos diz assim: ah, Senhor Jeová, eis que tu fizestes os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Versículo 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosíssima demais para mim? Diz o Senhor. Deus, por certo, aqui nos faz compreender quando Jeremias, ele vê quando o Senhor promete a restauração e o Senhor fala para ele de um tempo de refrigério ao povo, aonde o Senhor ia abençoar para reconstruir a cidade destruída, assolada que estava. E então, por certo, ele diz: eu creio que será possível, eu creio que o Senhor vai operar um milagre, porque o Senhor fez os céus, o Senhor fez a terra, o Senhor fez todas as coisas, e como o Senhor fez todas as coisas, então nada te é impossível. Nada te é, então, absurdamente impossível, porque para o Senhor há poder para fazer a obra. E, por certo, o Senhor Deus agora vem, então, outra vez a Jeremias, e ele diz: confirma ao povo o meu dito, porque eu sou o Senhor de toda a carne. Ou seja, sou eu que criei os homens, os animais, especificando cada um com os seus detalhes, cada um com a sua espécie. E este Deus que fez todas estas coisas, agora pergunta: acaso haveria alguma coisa impossível para mim? Se eu sou Deus que formei e fiz todas as coisas, Deus hoje olha para você e diz: será que existe alguma coisa impossível para o meu poder?
Será que existe alguma coisa impossível para o meu agir? Deus, por certo, desde a criação, Ele já é Deus. E Ele está no domínio de todas as coisas para manifestar a sua glória na sua vida. Vá comigo no livro do profeta Isaías. E eu levo você ao capítulo de número 43 de Isaías. E aqui no capítulo 43 de Isaías, nós vamos ver o Senhor Deus falando o seguinte no versículo de número 11 a 13. O texto nos diz assim: Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei. Eu fiz ouvir aos deuses estranhos, não houve entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e eu sou Deus. Versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Louvado seja Deus. Aqui o Senhor diz: todas as coisas eu anunciei a Israel. Foi eu que tirei Israel da terra do Egito, ou seja, eu permiti eles ir para lá e eu mesmo salvei. Eu resgatei. Se algo está acontecendo com você, é permissão de Deus. E se Deus está permitindo, Ele está dizendo: chegou a hora de eu te socorrer, chegou a hora de eu operar, chegou a hora de eu manifestar milagre na tua vida. Nada é impossível, porque mesmo antes que houvesse dia, eu já era Deus. E eu fiz todas as coisas, eu formei sob o poder da minha palavra. E agora Ele diz: ninguém pode fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem poderá impedir o meu agir? Deus hoje olha para você e diz: não tenha medo. Ninguém vai impedir o trabalhar de Deus. Ninguém vai impedir o agir de Deus. Ninguém vai impedir o operar das mãos do Senhor. Vá comigo no livro de Marcos. Louvado seja Deus. Livro de Marcos, Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número... Marcos, capítulo de número 10. E aqui em Marcos 10, você vai ver Jesus, por certo, anunciando algo glorioso no entendimento dos homens. Louvado seja Deus quando Ele dá resposta a um jovem rico, a uma indagação de um jovem rico, quando os discípulos vê este moço desertando, e aí Jesus havia dito para ele tomar uma postura, e aquilo então aconteceu ao seu coração. Olha o que é que diz aqui, Marcos 10, verso de número 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse aos homens: é impossível aos homens, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Os discípulos achavam impossível aquele moço se salvar, porque Jesus disse: tu queres vir após mim? Então agora vai, vende tudo que tu tens e segue-me. E aquele moço, por certo, agora, ele mostra, louvado seja o nome do Senhor, e ele mostra então o seu apego às coisas materiais, o seu apego às coisas terrenas, e ele não vem após Jesus. Então os discípulos disseram: é muito difícil uma vida agora, por certo, herdar o reino de Deus, porque a usura e o amor às riquezas terrenas afastam o homem de Deus. E aí eles disseram: é impossível. Aí Jesus olha e diz: é possível aos homens, é impossível aos homens, mas para Deus é possível, porque para Deus nada é impossível. O que Deus está dizendo para você, assim como para Abraão era coisa impossível aos seus olhos dar luz a um filho, a sua mulher para ele, Deus hoje olha para você e diz: o que hoje aos seus olhos é impossível, Deus está dizendo: é possível. Ele vai libertar aquela pessoa que está oprimida. Muita gente pode até já ter perdido as esperanças, mas Deus está dizendo: eu tenho poder para libertar dos vícios, libertar das drogas,
libertar da prostituição, libertar das garras do inimigo, libertar esta vida de Caturiandará e da opressão que está e pôr esta vida em liberdade e fazê-la glorificar o meu nome. Deus também olha para você e diz: o impossível vai tornar possível, aquela porta vai se abrir, aquele problema vai ser resolvido, você vai tomar posse da vitória, o agir de Deus está diante da tua vida e tu vais poder glorificar o nome do Senhor. Ele está vencendo a guerra por você e você vai olhar e vai dizer: o Senhor é Deus, Ele está no controle de todas as coisas e hoje Ele está agindo em teu favor para fazer você cantar o hino da vitória e você glorificar o nome do Senhor, você de certo bem dizer o nome do Senhor nosso Deus. O Senhor hoje vai lançar por terra o teu adversário e Ele vai dizer assim: o teu inimigo vai ser frustrado, o seu projeto contra a tua vida, porque hoje eu vou operar um milagre e o que era impossível eu vou tornar possível para ti. Vá comigo no livro de Daniel, capítulo de número 3, louvado seja Deus. Daniel, capítulo de número 3, e você vai ler comigo o verso de número 17, e depois, louvado seja Deus, você pula os demais versículos, e aí ler comigo já o versículo de número 28 em diante. E diz assim, 17, Daniel 3:17, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e é que nos pode livrar, e Ele nos livrará do fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Louvado seja Deus. Pule os demais versículos e leia comigo o versículo de número 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para ser queimado, do que servir ou adorar algum outro Deus que não seja o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este Deus. Aqui você olha Deus operando milagre, salvando a vida daqueles 3 jovens. O rei manda aquecer, conforme o dito deste capítulo, nos mostra que o rei mandou aquecer 7 vezes mais. E os homens que jogaram estes 3 jovens pereceram de tanto calor que estava na fornalha e o fogo os consumiu. Mas os 3 jovens, se você ler o versículo 27, vai dizer que quando eles saíram da fornalha, nenhum cabelo deles havia sido queimado, nada havia sido danificado deles, porque o Senhor enviara o seu anjo para livrar. E agora o rei que tinha dado ordem para lançar, agora reconhece a glória de Deus. Deus está dizendo para você: eu vou operar um milagre na sua vida, eu vou operar um milagre nos teus caminhos, eu vou operar um milagre nos teus passos, o meu nome em ti será glorificado, você vai ver o grande livramento que eu vou, Senhor, ministrar na tua vida. Eu vou lançar por terra hoje os teus opressores e eles vão ver o agir da minha mão na tua vida, porque eu vou te livrar de todo mal, eu vou te livrar de toda aflição, eu vou te livrar de toda maldição e eu vou declarar na tua vida, louvado seja o nome do Senhor, a vitória, e você vai compartilhar o exemplo de fé e de maravilha, e você vai ser um homem, uma mulher vitoriosa, ainda que para muitos se torne impossível a tua causa. Deus está hoje falando com você, dizendo: eu sou o Deus do impossível. Vá comigo no livro de Romanos, louvado seja Deus. E aqui no livro de Romanos, capítulo 4, e nós vamos ler, louvado seja Deus, o versículo de número 13. Nós vamos ler aqui,
Romanos 4, versículo 13, e nós vamos ler o versículo 13 ao versículo de número 17, aleluia, e 18, e depois nós pulamos os demais e você lê comigo o versículo de número 21. E neste texto nós vamos fechar a nossa meditação. Olha o que diz aqui o texto, louvado seja Deus. Romanos 4, versículo de número 13. Porque a promessa que havia de ser herdeiro do mundo, não feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Porquanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, a qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como que já existisse, o qual em esperança creu, contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Versículo de número 21. E estando certíssimo que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Oh, louvado seja Deus, para fazer. Aqui você olha que Paulo, ele diz que quando Deus faz a promessa a Abraão, quando Deus promete a ele, Deus anuncia para ele e fala das verdades. Deus não falou segundo a lei, ou seja, pelo rito normal, ele falou pelo cunho da fé. E agora em Cristo Jesus, esta promessa tem se manifestado para todos nós, para que pela fé nós possamos receber a bênção de Deus, nós possamos obter aqui as maravilhas do nome do Senhor, porque Abraão agora recebe o seu milagre, recebe o filho da promessa, Isaque, aquele a quem Deus havia prometido, e agora o Senhor Deus cumpre a promessa, e ele já velho, mas ele creu, ele estava certíssimo de que o Deus que tinha prometido era poderoso, eficazmente para cumprir a promessa que lhe fizera. E ele, por fé, tomou posse da bênção. Por fé, ele tomou posse da vitória. E agora, por graça, ou seja, um favor não merecido, todos nós vamos estar debaixo da bênção, da promessa de Deus. Os milagres vão acontecer. A operação de Deus vai ser real para você. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia para reflexão no livro do Gálatas, no capítulo de número 3. Aleluia. Gálatas, capítulo de número 3, e o versículo de número 6 em diante. E o texto nos diz assim, Gálatas 3, 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto foi-lhe imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações em ti serão benditas em toda a terra. E de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. E todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas estas coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las integralmente.
E é evidentemente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por ela viverá. Cristo, porém, nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Deus hoje está trazendo sobre você a bênção do Senhor, as maravilhas do Senhor, o triunfo da parte de Deus. Jesus Cristo, agora sabendo que eu e você somos limitados, somos falhos, agora Jesus pagou o preço, deu a sua vida na cruz, para que agora a promessa feita ao nosso Pai na fé chegasse a você. Porquanto não há nada impossível para Deus. Todas as coisas são possíveis. Deus vai operar um milagre em sua vida. Deus vai operar um milagre no seu caminho. Deus vai operar um milagre no seu ministério. Todas as coisas te serão possíveis em nome de Jesus. Ore comigo nesta oportunidade. Glorioso e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, unidos, Senhor amado, com o teu povo que neste momento tem meditado comigo nesta palavra, assim como o Senhor alcançou nosso Pai na fé, operando grande milagre, Senhor, em favor dele, no ventre de sua esposa. Opere agora o milagre em favor dos teus filhos, em nome de Jesus, porque operando o Senhor, ninguém pode impedir as suas obras. Age agora, Deus, decaturianda, restaurando a família, restaurando agora, Senhor, a saúde. Opera o milagre nesta vida que está enferma, Pai, no vale da angústia e da amargura. Sara, da saúde emocional, desce a tua unção vivificadora pelo poder do sangue de Jesus. Alabaxandaraia decaturianda, vai queimando, Deus, toda a seta inflamada do inimigo. Opera o milagre da cura na vida daquele pai que está desenganado pela medicina. Eu oro agora, meu Senhor, opera o milagre nesta causa da justiça, opera o milagre, Senhor, nesta porta de emprego, opera o milagre na aquisição desta casa própria, em o nome de Jesus. Opera, Pai, o milagre da Caturiandaraia, na obra de salvação deste filho, desta filha, deste esposo, desta esposa, em nome de Jesus. E desce, Deus poderoso, a tua unção. Eu oro agora, incluo neste pedido, Pai, a cada dizimista, a cada guardião. Desce a tua bênção, meu Pai, e faz prosperar no nome de Jesus, abençoando e declarando em tudo a vitória, pois nós clamamos em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Queridos, que Deus em Cristo te abençoe, e eu quero convidar você a compartilhar este vídeo com mais irmãos e irmãs e abençoar a vida, convidar alguém que você conhece que ainda não está inscrito no nosso canal da igreja, Luz da Libertação Oficial, para se inscrever e nos ajudar a alcançar mais vidas para a glória do Senhor. E você que desejar devolver seu dízimo, fazer sua doação de oferta, nós temos aí na descrição dos nossos vídeos a conta da igreja e o nosso CNPJ da igreja, para que você possa então assim cumprir o seu desejo de ofertar a casa do Mestre. Que Deus em Cristo te abençoe. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e as bênçãos do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém.